iniciar aqui esta primeira lição, que fala da divisão e a sabedoria de Deus. A lição número 1, ela vai nos esclarecer pontos em que há muitas dúvidas no meio do povo evangélico. Então vamos lá, o textual: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes seja inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Amém? Amém. Verdade prática fala da divisões na igreja revelam uma compreensão distorcida de Cristo e prejudicam a evangelização. Então, lemos aqui o textual e a verdade prática. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Então nós vamos fazer aqui uma breve oração, pedindo para que Deus, através do seu Espírito, nos dê direção e faça com que nós venhamos entender tudo aquilo que está sendo ensinado nesta manhã. Curve as vossas cabeças. Senhor Deus, nós te louvamos e te exaltamos e te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nesta aonde cremos e podemos sentir na tua presença, Pai. Espírito Santo de Deus, nos guie, nos leve, Pai, ao conhecimento, que nós venhamos sair ao término deste ensino, dessa escola, instruídos, fortalecidos, mas, ó Pai amado, acrescentados no conhecimento, aleluia, e na graça. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A introdução. O apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto no final de sua segunda viagem missionária. Ele passou 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus naquela grande cidade onde teve uma visão do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e verso 9 ao 11, vocês vão ler ali e vão Paulo, quando ele sai de Atenas, ele vai para a cidade de Corinto, e uma grande cidade, a fim de pregar o evangelho. E na sinagoga ele é rejeitado. Na sinagoga ele tem oposição. Está entendendo, irmãos? Ele está pregando o evangelho para os judeus. Só que os judeus, eles não o evangelho, né? Eles ainda não aceitam o evangelho. E aí Paulo, de uma certa forma, desanima, ele sacode ali, né, as suas vestes e passa agora a responsabilidade para eles, né? Ele praticamente ele está deixando eles para ir para os gentios, para pregar o evangelho para aqueles que ainda não seguiam, né, não faziam parte ainda dessa família, vamos dizer assim. Então, uma primeira lição que nós aprendemos nesta manhã: tudo que nós formos fazer em prol ao reino,
a aprender e ser fortalecidos na fé, né? Então, essa é a primeira lição que nós devemos atentar nesta manhã. Tudo o que nós formos fazer para o Senhor, nós vamos ter o adversário tentando nos impedir, com desânimo, né? Com alguém se opondo contra nós, tentando nos parar, tentando nos tirar do lugar que o Senhor nos colocou. Isso sempre vai acontecer, né? De alguma forma, né? Você na sua casa, você, meu irmão que está aqui presente, quando você for pôr a mão no arado, não recue, porque o Senhor, Ele está contigo para te dar vitória, para te reanimar, para te fortalecer, para renovar as suas forças, para que você continue, porque Ele conta contigo. A visão que o Paulo teve, ele ouviu a voz de Jesus falando com ele. Fique aí, continue pregando, porque tem muita gente nesse lugar. Havia um interesse de Jesus que o Evangelho fosse pregado ali, né? Então, veja que a igreja de Corinto, ela cresceu, né? Ela foi uma igreja que ela cresceu rapidamente e ela foi dotada de muitos dons, né? E nesta carta nós vamos ver que depois, passa-se um ano, o apóstolo Paulo, ele está em Éfeso e agora ele recebe alguém de Corinto, da família de Cléo, dizendo a ele os problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Exatamente sobre isso que esta primeira lição ela vai nos alertar para que nós não venhamos cair no mesmo erro. O que acontecia? Aqui está escrito: esta carta objetivava corrigir problemas que aquela igreja local estava vivenciando, trazidos ao conhecimento de Paulo pela casa de Cléo, e responder uma consulta que a igreja em Corinto fizera a ele. Então, pergunta também vinda ali da igreja de Corinto, quanto ao que me escreve, né? Está frisado aqui, ela é dúvida em sessões que correspondem ela é dividida em sessões que correspondem aos 5 principais problemas: divisão, sexualidade, alimento, ordem no culto e ressurreição. Então, 5 principais problemas, né, que estavam acontecendo na igreja de Corinto, em meio ao povo de Deus ali em Corinto. Então, esses problemas, eles acontecem, irmãos, atualmente, amém? E nós precisamos aprender hoje aqui a lidar com isso. Para quê? Para que a igreja do Senhor, ela não seja rachada, dividida, como já tinha acontecido, talvez por falta de ensinamento. A igreja houve essa rachadura, essa divisão, e a igreja acaba sendo fragilizada quando isso acontece, né? Há muitos danos quando isso acontece, quando a igreja é dividida. Por isso que no texto áureo, aqui o apóstolo ele fala no versículo 10: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões,
centrado no ensinamento que foi dado aqui, na fala que foi dada aqui nesta manhã. Ou seja, que todos saiam alinhados, né, desse lugar ao término desta lição, deste ensinamento, para que não venha acontecer o que aconteceu na igreja de Corinto. Existem outros assuntos diferentes, mas esses são o eixo central que nos instrui a ver cada área da nossa vida através das lentes do Evangelho de Jesus. Aqui vamos iniciar a maneira, o modo que Paulo escreveu esta carta, né? Veja que a saudação, a primeira carta aos Coríntios, inicia com uma introdução na qual estão contidas uma saudação e um agradecimento. A autoria da carta é do apóstolo Paulo. Quem escreveu a carta? Paulo. Amém. Glória a Deus aí. O destinatário é a igreja na cidade de Corinto. Glória a Deus. Quanto ao local e a data, a carta foi escrita, quem sabe? Éfeso. Glória a Deus. Durante a terceira viagem missionária de Paulo, entre 53 e 58 depois de Cristo, né? Então, passou-se um tempo, né, desde que Paulo esteve em Corinto, ele formou ali a igreja, agora ele se despede do povo, aí passa-se um tempo. Alguém sabe me dizer quanto tempo que já tinha passado? Passa-se mais de um ano, né? Para ele receber agora essas notícias de como estava andando a igreja. Amém? Pois bem, como que ele inicia esta carta? A igreja de Deus que está em Corinto. Olha só. A igreja é de Deus, certo, irmãos? Não se trata, portanto, só da igreja de Corinto, mas da igreja de Deus em Corinto. Deus nunca passou procuração transferindo-nos o direito de posse da igreja. A igreja só tem um dono, Jesus. E aí nós vemos pessoas criando a sua igreja, né? Hoje nós vemos aí na igreja do fulano, na igreja do ciclano, na igreja do beltrano, e eles tomam posse da igreja mesmo, porque trabalham da forma que eles querem trabalhar, não da forma que o Evangelho nos ensina. Se nós formos procurar a saber de que forma foi criado certas igrejas por aí, nós vamos ver que está fora dos ensinamentos bíblicos, né? E aí a pessoa que cria a igreja, ela toma posse da igreja, ela se acha dona desta igreja, né? Mas a igreja que o Senhor Jesus ele vai buscar é a igreja dele, não é a igreja do Beltrano, do Ciclano e nem do Fulano. É a igreja de Jesus que ele vai vir buscar, a noiva do Cordeiro. Amém, queridos? Amém? Então veja que no nosso meio há muitas pessoas que estão entrando por caminhos errados, por falta de ensinamento, por falta de submissão à palavra de Deus, à vontade do Senhor. A igreja do Senhor. Aí vem santificados e santos. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo,
semelhantes. Santificação posicional e progressiva. Todo crente é santificado em Cristo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Toda pessoa que crê em Jesus é santa. Essa é a santificação posicional. Amém, queridos? Alguma dúvida? Santificação progressiva. Paulo prossegue: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Parece contraditório, pois se já é santo, então por que ser chamado para ser santo? Aí vem a resposta: quem está em Cristo é chamado para andar com Cristo. Quem está em Cristo precisa ser transformado contínua e progressivamente à imagem de Cristo. Essa é a santificação processual. Essa santificação é progressiva e só terminará com a volta de Jesus. Por isso que nós precisamos congregar. Por isso que nós precisamos ter um devocional diariamente, ler a palavra do Senhor, buscar o conhecimento, para que haja essa santificação progressiva na nossa vida. Nós precisamos melhorar todos os dias, até a vinda do Senhor. Nós precisamos buscar essa santificação através da palavra, através da oração, através do jejum. Amém, meus queridos? Nós não podemos estacionar a nossa vida espiritual e achar que já chegamos ao ápice do conhecimento. Não, nós precisamos dar continuidade diariamente, em buscar, em melhorar, ou seja, a santificação progressiva, ok? Ações de graça. Sempre dou graça ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Olha que interessante, Paulo começa essa carta como um pastor sensível, fazendo elogios à igreja. Se não fossem esses primeiros versículos do capítulo 1, caberia perguntar: será que os crentes de Corinto eram verdadeiramente crentes? Será que a igreja de Corinto era a mesma cristã? Bastava ver os problemas apresentados a partir do verso 11, porque muitos problemas gerados na igreja, e hoje não é diferente. Hoje não é, se não houver ensino, se a pessoa, o crente não se dedicar ao ensino, vira bagunça, e acaba escandalizando a igreja do Senhor. Por isso que é importante, todo pastor quer ver uma igreja sedenta de aprender a palavra do Senhor, quer ver a membresia da igreja interessada em conhecer a palavra do Senhor, porque é isso que vai trazer o crescimento para a igreja, é isso que vai fazer da igreja o corpo de Cristo bem ajustado em ação aí fora, influenciando vidas aí fora. Amém, irmãos? Caso contrário, vai haver esses problemas que nós estamos citando aqui nesta revista, Quando o crente ele se preocupa em aprender, em ter conhecimento, a igreja ela começa a desenvolver, ou seja, todos crescem juntos. Nós passamos a vivenciar o poder de Deus dentro da igreja, transformando vidas, fazendo com que a membresia venha crescer na graça, no conhecimento. Isso é maravilhoso. Amém, queridos? Então, voltando aqui,
partidarismo entre os cristãos de Corinto. Essa informação é chegada até Paulo por intermédio de Chloe. Pouco se sabe sobre esta serva do Altíssimo, mas sua atitude expõe seu caráter de uma serva zelosa e fiel a princípios divinos, pois estava preocupada com o percurso da igreja em Corinto. O partidarismo e as dissensões naquela igreja estavam atrasando o desenvolvimento do evangelho na região de Corinto. Veja que quando há essa manifestação na igreja, partidarismo, nós perdemos, nós deixamos de avançar e de cumprir com o ID da igreja, aquilo para que a igreja está, aleluia, centralizada na região para trabalhar em prol do reino de Deus, para influenciar. Quando acontece isso, nós deixamos de caminhar, passamos a estar embaraçados com esses problemas. Isso é muito ruim, e nós temos aqui experiência, vivemos isso aqui, como é ruim, como atrasa a obra do Senhor. Pois bem, o partidarismo e as dissensões naquela igreja estavam atrasando o desenvolvimento do evangelho na região de Corinto. Incentivo à unidade é uma fala que nós sempre estamos trazendo à igreja, esse incentivo de unidade. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Veja que quando isso acontece, a unção, o óleo desce, sobre a liderança, e quando a liderança ela é abençoada, toda a igreja também é abençoada. Quando o pastor da igreja ele vai bem, toda a igreja vai bem, todos são beneficiados, todos são abençoados. Por isso que nós recomendamos: ore pelo pastor, ore pela família do pastor, peça a Deus para que o pastor ele continue sendo guiado pelo Espírito Santo, que o pastor ele se fortaleça, porque se o pastor ele estiver, aleluia, na posição, a igreja toda é abençoada, Mas quando há divisões, quando há esses embaraços, aí nós saímos no prejuízo, Aí até o pastor ele é atingido, porque são muitos problemas, E aí toda a igreja sofre. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Nesse ensejo, Paulo incentiva a união da igreja de Corinto. A união é um requisito primordial para que os crentes convivam em paz e sejam abençoados. Lucas, autor do livro de Atos, relata que os crentes da igreja primitiva cresciam juntos. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Assim que a igreja ela cresce quando o corpo está bem ajustado. Amém, queridos? Glória a Deus. Nunca esqueça isso. A união, a unidade é primordial. Se a igreja primitiva ela crescia, ela caía na graça e muitos eram salvos, é porque havia união. Havia união. A melhor coisa para que você mantenha essa união é não despreze
trate ele bem, faça para ele aquilo que você almeja que façam para você. Você vai viver bem, é um caminho para que você viva bem. Quando a pessoa despreza a outra, quando a pessoa ela olha com aquele olhar de desprezo para a outra, o que acontece? Gera no meio do povo divisão. Mas quando a pessoa ela abre o coração, ela trata uns aos outros com amor, esse é o caminho da unidade. Amém, queridos? Amém? Então honre sempre seu irmão. Nunca fale mal do seu irmão. Não. Pelo contrário, trabalhe em favor, né? Apagando o fogo que é estranho, que é aquelas conversinhas que não edificam, que só atrapalham a igreja, né? Criando divisão. Não seja um bombeiro, né? Apagando esse fogo estranho. Não permita que essas conversas que tem, eu sei que tem, né? Porque aqui ninguém é perfeito, mas nós não podemos alimentar erros, né, de pessoas. Nós precisamos corrigir, ademoestar, trazer uma palavra de conserto, de ânimo, né, de reanimo, de um começo, de um novo começo, fim, né? Esse é o nosso trabalho, né? Então a divisão ela racha a igreja. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo usa o termo dissensão na língua grega smata, que significa literalmente rasgo ou rachadura. Paulo está enfatizando que as dissensões e o partidarismo racham. O caráter e o testemunho da igreja se está rachado, pode quebrar a qualquer momento. A igreja deve permanecer sólida e perfeita, pois é coluna e baluarte da verdade. Na igreja em Corinto havia pelo menos 4 partidos: o grupo de Paulo, o de Apolo e o de Cefas. Presta bastante atenção nessa parte. E também o grupo de Cristo. Cada grupo expõe também características dos crentes partidários dos dias de hoje. Hoje também nós vivemos, né, situações semelhantes a essa que a igreja de Corinto viveu. Vamos lá, Paulo. Como Paulo era o fundador da igreja de Corinto e gozava de grande prestígio entre eles, havia aqueles do partido de Paulo. Então Paulo era o fundador da igreja, né? Era aquela pessoa que tinha o respeito, porque ele foi o que fundou a igreja de Corinto. Então tinha aquele grupo que tendia para Paulo, né? Porém, nós vamos ver no decorrer da lição, como nós anteriormente já lemos aqui, que a igreja ela é do Senhor e que nós somos apenas instrumento para que a obra do Senhor seja realizada, mas o poder é dele, o querer é dele, o efetuar é dele, tudo, aleluia, vem dele, não é nada de nós. O mérito é todo do Senhor. E tem pessoas que às vezes confundem as coisas, que acham que a pessoa que executou, né, que fez o trabalho, que é o Todo-Poderoso. E não é. O Todo-Poderoso é Deus. Amém? Até porque nós vamos ver aqui no decorrer da lição a maneira que Deus ele trabalha na vida do homem. Ele pega aquele que ninguém dá nada por ele para usar na sua obra, né? Para confundir aqueles que pensam o contrário. Mas vamos prosseguir aqui. O Apolo era aquele crente talentoso. O talento de Apolo era tão grande que o mesmo era
era Cefas, Pedro. Ainda havia outro grupo de Cefas. Cefas é o nome aramaico do apóstolo Pedro. Esses crentes existem ainda hoje, buscando rotular os outros que não seguem o legalismo judaizante. São aqueles tradicionais, né? Os tradicionais que não pode, não pode isso, não pode aquilo, não, é pecado isso, é pecado, não vai para o céu, tem que fazer que nem nós, né? Então tem gente que na roupa quer que todo mundo use a roupa, se vista daquele jeito. Tem outros que você não pode ir à praia, né? E assim vai, né? Tradicionalista, né? Aqueles tradicionais. Então, partidos igual a esse também, às vezes nós enfrentamos nos dias atuais. E Cristo, esse aqui é interessante, irmãos. Todos são interessantes, mas esse aqui, preste atenção. Você poderia se perguntar: será que o partido de Cristo não seria o ideal para a igreja, né? O de Cristo, eu quero ser do partido de Cristo, né? Seria o ideal. Pois bem, vamos lá. A resposta é não, porque estes tais estavam menosprezando os outros. Olha só, criando o partido dos orgulhosos. E o orgulho, irmãos, foi o pecado que originou a queda de Lúcifer lá no céu. O orgulho. Tome cuidado com o orgulho, viu? Pois bem, eram pessoas que não aceitavam as direções expostas por líderes. Por quê? Segundo eles, estavam ligados diretamente a Jesus Cristo. Pessoas assim são perigosas, porque são ovelhas sem pastor. Dentro desse pensamento, alguns desigrejados que rejeitam a igreja, o corpo, dizendo estar ligado diretamente ao cabeça. Então, veja que os que pertenciam ao partido de Cristo, os exclusivistas, né? Eles não obedeciam, eles não eram submissos à liderança da igreja. Eles desprezavam a igreja e se achavam, né, ligados diretamente a Cristo. O nosso pastor lá em São Paulo, ele tem nos ensinado, né? Todos nós temos que ter um pastor. Chega alguém aqui, né, querendo oportunidade, querendo, a gente precisa ter conhecimento. Quem é o seu pastor? Né? E através do pastor dessa pessoa, nós vamos tirar informações para ver se essa pessoa ela é um crente que está trabalhando em prol do reino, ou é um opositor, ou é um divisor, ou é um aproveitador, ou é um lobo, como há muitos por aí, né? Pessoas que querem arrebanhar grupos para fazer deles negócios próprios. Acho que sem conhecimento. Então nós temos que ter muito cuidado. Precisa haver submissão na igreja. Existe uma hierarquia, existe liderança a qual nós devemos ser submissos, né? Eu não posso querer fazer dentro da igreja aquilo que eu achar que devo fazer, porque Cristo está falando. Ei, irmãos, está fora do contexto, né? Nós somos uma organização viva, existe hierarquia que precisa ser respeitada. Nós temos uma liderança também. Eu sou submisso ao meu pastor, né? Ele passa para mim as ordenanças
ligada diretamente a Cristo, né? Mas Cristo é o cabeça e nós fazemos parte do corpo. Cristo, a cabeça, tem um corpo que é a igreja, né? E nós somos membros ligados nesse corpo e precisamos estar bem ajustados. Como? Sendo obediente, né? À hierarquia. Mas vamos lá. Cristo não está dividido. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizado em nome de Paulo? No verso 13, Paulo faz uma pergunta: acaso Cristo está dividido? A resposta a essa pergunta é: claro que não. Porém, os crentes de Corinto agiam como se estivessem dividindo Cristo, ao permitir a formação de partidos no meio da igreja. De certa forma, estavam rachando, ou seja, dividindo a igreja em Corinto. E é importante frisar que Paulo não apoia em nada esse tipo de atitude, mesmo que haja um partido com seu nome. Paulo pergunta aos cristãos se ele foi crucificado ou se eles foram batizados em seu nome. Deste modo, ele está dizendo que o centro de sua mensagem é Cristo. O homem não tem que aparecer. Quem deve aparecer é somente o Senhor Jesus, que entregou sua vida na cruz por todos nós. Paulo trata de enfatizar seu verdadeiro objetivo, que não era batizar, e sim evangelizar. Isto não deprecia a importância do batismo, mas a sua obrigação primária é evangelizar. Na ordem contida no Evangelho de Marcos, o ide vem em primeiro lugar. Então, veja, irmãos, que Paulo, ele não estava trabalhando para adquirir seguidores para si. E hoje nós encontramos pessoas que trabalham seguidores para si, não para Cristo, né? Pessoas que querem estar em evidência, que querem a glória para si, não direciona para Cristo. Existe no meio do povo evangélico, por falta de conhecimento, muitos acabam seguindo homens dessa forma, que trabalham para ter, né, para si os seus seguidores. Daí o que acontece? Acabam se destruindo, se autodestruindo, porque nós no homem, a nossa rocha é Cristo. A nossa firmeza, não sabia disso. Trabalhava com sobriedade, ele trazia as pessoas e encaminhavam ela a Cristo. Ele era só a ferramenta, o instrumento. Ele não queria a glória para ele. Ele queria que Cristo aparecesse. João Batista, ele deixou escrito em João: é necessário que ele cresça e eu diminua. Ele não quer seguidores para ele. Ele quer, o trabalho dele é fazer firme em Cristo, né? Amém, irmãos? Então é isso. Cristo, glória a Deus, não está dividido. Agora, sabedoria divina, loucura. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Vamos entender isso. Paulo aqui ressalta que seu intuito não é produzir admiradores de sua pessoa, e sim proclamar a salvação em Jesus. Para isso, não usa de mecanismo de sabedoria humana. Ao invés disso, ele usa palavras simples para dar a ideia de que o processo é baseado na ação de Deus e não do homem. O poder do Evangelho para persuadir a audiência deriva da mensagem em si, não do mensageiro que a entrega. Seu objetivo não era agradar os
crucificado. Então, entenda que às vezes nós, ouvintes da palavra do Senhor, precisamos não deixarmos nos levar por a maneira que a pessoa ela está expondo a palavra do Senhor. O que vai trazer o crescimento é o conteúdo, né? É o conteúdo da palavra. Então, hoje a gente vê muito o homem querendo chamar a atenção, às vezes até na boa intenção de atrair massa, né, de pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Porém, há também muitos que estão trazendo uma locução que não tem conteúdo, né, de palavra, não alimenta a alma, não fortalece a igreja. Então, o Paulo, ele já está explicando aqui a maneira que nós devemos atentar, né? Conteúdo, tem conteúdo, né? Às vezes o camarada ele usa a tribuna e faz aquele show, e a igreja acaba saindo com fome, sem a alimentação necessária da palavra de Deus, né? E aí cresce dessa forma, comendo, né, essas coisas que não traz benefício para a vida espiritual e enfraquece na fé, não se firmam, vem o vento, acaba, né, causando danos. Pois bem, ao declarar as divergências entre o pensamento judeu e grego, Paulo declara o seguinte: escândalo para judeus. Nos tempos bíblicos, a morte de cruz era algo vergonhoso e significava maldição para os condenados. Isso era escandaloso para os judeus. Imagine que agora aqueles a quem eles seguiam, né, a quem se falava que era o Messias, o esperado, vai para uma cruz de maldição e é morto ali naquela cruz. Então, para eles era vergonhoso, né, aceitar que o Messias fosse morto daquela maneira, numa cruz, né, que, aleluia, na época era considerada uma morte para os piores dos malfeitores. Então, como um judeu, né, que se dedicava à palavra, né, eles iriam aceitar este fato, né? Eles se envergonhavam disso. Amém? Porém, nós vamos aprender aqui que a maneira que o Senhor ele trabalha, aleluia, não é da forma que nós pensamos, não é com o pensamento humano, não é com o intelecto humano. Loucura para os gregos. Agora vamos falar dos gregos. Os gregos eram pensadores que estavam sempre à procura de explicações novas e atraentes, baseadas nos preceitos da sabedoria humana. Para esse, a mensagem da morte de Cristo era completamente loucura, delírio, né? Nesse contexto, Paulo proclama a mensagem de Cristo crucificado. A morte de Cristo rompeu com a maldição, ao contrário de vergonha, trouxe a vitória sobre o pecado e ainda fez com que a humanidade voltasse para os braços do Senhor. Veja que a cruz agora, ela é um símbolo até de se expor, né? Quantas pessoas elas não usam, né, uma cruz, né, no pescoço? Ao invés, se fosse naquela época, jamais alguém colocaria uma cruz no pescoço, porque a cruz ela simbolizava a maldição, correto? E agora a cruz vazia, ela simboliza salvação. Amém, irmão? Então mudou, né? Mudou a história da cruz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E as coisas loucas? Pelo contrário, Deus escolheu coisas loucas no mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os
como Deus trabalha. Como vimos no tópico anterior, a maldição e vergonha relacionada à cruz, Paulo desenvolve esse assunto e afirma que o que seria loucura para os homens tornou-se salvação, e isso era o poder de Deus manifestado. Mesmo que pareça fraco, terá o cumprimento do seu objetivo e envergonhará os que se consideram fortes. Paulo inclui os crentes de Corinto. A mensagem de Cristo não faz acepções de pessoas. Demonstra assim que a sabedoria de Deus anda de contramão desse mundo, ou seja, Deus escolheu as coisas loucas, fracas, humildes, desprezadas, que não são, para envergonhar as sábias, as fortes e as que são. Amém? Olha como Deus trabalha, né? Por isso que nós não podemos olhar pela aparência, não podemos desprezar a ninguém. Amém? Porque Deus, ele trabalha diferente. Veja aqui, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Veja, Paulo salienta que todas as bênçãos espirituais são provisão divina e não decorrem de méritos humanos. Temos de reconhecer isto para evitar o orgulho e a autossuficiência. Aquilo que nós falamos já aqui nesta manhã, né? Nós não podemos confundir. Nós somos apenas o vaso, o conteúdo vem de Deus. Amém, queridos? Nós somos apenas o instrumento na mão dele. Aleluia. Nós somos apenas a ponte, né? Aleluia. Para que haja um trabalhar de Deus. Tudo vem dele, o poder é dele. Amém, queridos? Até que vocês estão entendendo? Então, olha só, a mensagem aos crentes de Corinto para que cada um glorie-se no Senhor é uma referência ao texto do profeta veterotestamentário Jeremias. Mas o que se gloriar, olha só, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Então não é para o sábio se gloriar na sua sabedoria, não é para o forte se gloriar na sua força, não é para o rico se gloriar na sua riqueza, mas a quem quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Tudo vem dele, tudo, aleluia, vem do Senhor. Amém, queridos? Então, para nós encerrarmos esta parte, glória a Deus, Jeremias e Paulo desafiam os sábios e poderosos para pararem de ostentar suas vantagens mundanas e começarem a dar glória ao Senhor. Amém, queridos? Então, é isso. Vamos continuar andando humildemente, como o Senhor nos ensina, e dando glória a Deus, muita glória ao Senhor. Nós vamos encerrar essa parte e na próxima semana, a lição 2 vai falar sobre o poder da mensagem da cruz, tá? Para você de casa, estudem nessa semana a segunda lição e no domingo